Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Douglas, sou advogado e matemático. E hoje aqui no Mundo na Cadeira e Sem Enrolação, nós vamos começar a estudar a resolução número 1 de 2004. O que é que diz essa resolução? Ela institui diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Realmente, é um assunto grande, um assunto até complexo, mas nós vamos ficar atento mais à letra de lei, à letra de resolução. Com o passar do vídeo, vocês vão ver que é muito mais letra de lei, pouca interpretação, ou melhor, a interpretação ela é muito mais literal, e com o passar do vídeo vocês vão perceber que não é tão complicado assim. É só ler com atenção, é só ler com aquela delicadeza de olhar que vocês vão conseguir entender alguma coisa. Ou melhor, vão conseguir entender tudo. Vamos começar então, galera. Apresentação do CEPIR. Já vamos saber o que é isso. Calma aí. Após a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil busca efetivar a condição de um Estado democrático de direito, com ênfase na cidadania e na dignidade da pessoa humana. Contudo, ainda possui uma realidade marcada por posturas subjetivas e objetivas de preconceito, racismo e discriminação aos afrodescendentes, que historicamente enfrentam dificuldades para o acesso e a permanência nas escolas. Só pontuando um pouquinho esse texto aqui. Ele fala muito, na verdade ele começa a falar da Constituição de 1988 sobre as garantias e direitos fundamentais. Porque a Constituição, nos direitos fundamentais, repudia, rechaça qualquer crime de discriminação. Não só discriminação racial, tá? Qualquer tipo de discriminação. Dou até um conselho aqui para vocês lerem do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Ele é muito claro, ele é muito tranquilo de ler. São artigos leves para ler, não são artigos pesados, complicados. Vale a pena dar uma lida do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Vocês vão entender que a discriminação, qualquer tipo de cerceamento de direito em relação à cor de pele, orientação sexual, enfim, qualquer tipo de discriminação é rechaçada pela Constituição de 1988. Mas aqui, no vídeo de hoje, vamos falar especificamente da discriminação ou da questão racial do preto. Tudo bem? Continuando. Em um contexto de desigualdade entre brancos e negros na educação, constata-se a necessidade de políticas específicas que revertam o atual quadro. Veja bem, eu acabei de falar a palavra preto, né, e vocês estão lendo aí negros. Existe uma diferença nessa expressão. Quando eu falo preto, e a expressão correta é preto, eu estou me referindo à cor de pele. Eu estou me referindo à cor da pele específica da pessoa. A pessoa é preta ou a pessoa é branca. Tanto é que o IBGE, que é um órgão nacional, um órgão que faz esse tipo de pesquisa, ele trata o preto como preto e o branco como branco, com essas palavras. Tudo bem? Negro, eu não vou entrar nessa questão, porque aí entraria mais numa questão antropológica. Eu não tenho formação antropológica para falar a respeito disso, mas já li a respeito que negro ele quer dizer uma coletividade étnica, um conjunto étnico, né? E preto dá aquela especificada na cor de pele. Então, quando eu estou falando em cor de pele, eu falo a pessoa é preta, o sujeito é preto, o sujeito é branco, a sujeita é branca. E por aí vai. Só para ficar claro que a palavra preta não está errada. Ela não está incorreta. Muito pelo contrário. É até tratada assim por órgãos públicos, como por exemplo o IBGE.
Seguindo aqui. Nesse contexto, o governo federal sancionou, em março de 2003, a Lei nº 10.639/03-MEC, que altera a LDB e estabelece as diretrizes curriculares para a implementação da mesma. Veja bem, a LDB é uma lei federal e essa lei federal foi alterada. Ela foi alterada para incluir esse assunto étnico-racial. Olha só o que diz ali. A 10.639, ou seja, a Lei 10.639, instituiu a obrigatoriedade do ensino da história da África e dos africanos no currículo escolar do ensino fundamental e médio. Essa decisão resgata historicamente a contribuição dos negros na construção e formação da sociedade brasileira. Olha só, essa resolução, instituída pela Lei 10.639, ela torna obrigatório, o ensino de história da África e dos africanos no ensino fundamental e médio. Veja bem, gente, eu não estou falando que é isso que acontece aí por aí, Brasil afora, não. Eu estou falando que é o que a lei diz. Eu estou falando que a lei está falando isso. A legislação obriga esse tipo de ensino nas escolas. Então tenham em mente isso quando vocês forem fazer a prova lá, qualquer tipo de concurso, avaliação. Tenham em mente sempre a letra de lei, tá ok? Seguindo então. Criou, em 21 de março de 2003, a CEPIR. Olha a CEPIR lá que a gente viu no início. O que é CEPIR? Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E institui a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Isso é a CEPIR. É isso que quer dizer CEPIR. As responsabilidades dela, por que ela foi criada, tá? Para dar aí essa administração, essa ideia sobre a questão étnico-racial. Olha só, diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Seguindo, a resolução CNSP 01/2004, que é essa que nós estamos estudando, institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Isso está sendo instituído por essa resolução aí, a 01/2004. Seguindo. Olha só. Artigo 1º. A presente resolução institui diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a serem observadas pelas instituições de ensino que atuam nos níveis e modalidades da educação brasileira, e em especial por instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores. O artigo 1º está trazendo a instituição dessas diretrizes, a instituição do ensino sobre cultura africana, sobre história africana. É isso que está trazendo o artigo 1º, sem nenhuma novidade, sem nenhuma dificuldade, aliás. Basta ler com calma, tranquilidade, 2, 3 vezes, que vocês já memorizam isso facilmente. Olha aí, parágrafo 1º. As instituições de ensino superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a educação das relações étnico-raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no parecer CNSP 3/2004. Parágrafo 1º está falando o seguinte:
Ensino superior, quem está no ensino superior vão ter que estudar a educação das relações étnico-raciais, tá? E o tratamento dessas questões, raciais, terão que ser estudados no ensino superior. É obrigatório? Sim, a lei fala que é obrigatório. Tenham em mente isso. Olha aí, parágrafo 2º. O cumprimento das referidas diretrizes curriculares por parte das instituições de ensino será considerado na avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento. Isso vai ser levado em conta pelo Estado, pelo governo, para as condições de funcionamento do estabelecimento de ensino. Tá? Parágrafo 2º também sem dificuldade, sem nenhum problema. Artigo 2º. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africanas constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da educação. E tem por meta, vamos às metas então: promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas rumo à construção da nação democrática. Olha aí, na verdade, está falando de uma integração étnico-cultural. Na verdade, o Brasil ele já é muito miscigenado, ele já é multiétnico, né? Não só entre negros, mas indígenas, negros, europeus, enfim. Existe realmente uma multicultura nesse sentido. E o artigo 2º está trazendo quais são as metas, ou qual é a meta a ser atingida com esse ensino no ensino fundamental e médio, da educação africana, história africana, a multicultura que envolve várias etnias no Brasil, mas aqui em especial a cultura negra. É o que está dizendo o artigo 2º. Leiam com mais calma, com tranquilidade, que vocês vão conseguir entender perfeitamente. Parágrafo 1º. A educação das relações étnico-raciais tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam a todos respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira. Mais uma vez, está trazendo aí objetivos, metas, né? Qual que é o mote disso, ou seja, qual que é o foco disso, consolidar uma democracia brasileira multicultural, multiétnica. Né? Ele só está reforçando isso, a pluralidade étnico-racial, tornando o cidadão capaz de ser crítico nesse assunto, tornando o cidadão capaz de discutir, no bom sentido, esse assunto, trazer à sociedade esse assunto para a discussão, para o debate, para integrar, na verdade, essa multiculturalidade étnica. Seguindo aqui. Parágrafo 2º. O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira ao lado das indígenas, europeias e asiáticas. Olha só, aquilo que eu falei no início. Não é só a cultura africana, não. O Brasil ele é multirracial, multiétnico, é muito miscigenado. E aí esse parágrafo 2º está trazendo o quê? Olha só, indígenas, europeus, asiáticos, na verdade está havendo aí uma integração entre as etnias, está trazendo aqui, na verdade, está trazendo para o debate
digamos assim, as multiculturas de vários povos que o Brasil é composto. Não é possível falar que o Brasil é composto apenas de um povo, não, ele é composto de vários povos. Né? Então, o parágrafo 2º ele traz, na verdade, essa integração. Né? Olha só, garantir o reconhecimento e igualdade da valorização das raízes africanas, brasileiras, indígenas, europeias e asiáticas. Não fica apenas presa numa única etnia. Muito importante saber isso. É até prazeroso, né, saber esse tipo de coisa. Seguindo aqui. Parágrafo 3º. Caberá aos Conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios desenvolver as diretrizes curriculares nacionais instituídas por esta resolução, dentro do regime de colaboração e da autonomia de entes federativos e seus respectivos sistemas. Parágrafo 3º também não tem muito segredo, está trazendo aí como será instituída as diretrizes curriculares nacionais, quais serão os participantes dela, não tem nenhuma dificuldade em relação ao parágrafo 3º. Artigo 3º. A educação das relações étnico-raciais e o estudo de história e cultura afro-brasileira e história e cultura africana será desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores a serem estabelecidos pelas instituições de ensino e seus professores, com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendidas as indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no parecer CNP CP 003/2004. Olha, na verdade, artigo 3º também, muito técnico, né, talvez muito burocrático, está falando como será desenvolvido ou desenvolvida essas atividades em relação às questões étnico-raciais, o estudo de história e cultura africana. Ele está trazendo aí como será desenvolvido, como serão desenvolvidos isso, né, de acordo, claro, com a resolução, de acordo com a legislação pertinente no Brasil. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino e as entidades mantenedoras incentivarão e criarão condições materiais e financeiras, assim como proverão às escolas, professores e alunos de material bibliográfico e de outros materiais didáticos necessários para a educação tratada no caput deste artigo. Ou seja, vai ter que haver uma estrutura de ensino para poder tratar desses assuntos. Os assuntos étnico-raciais. Deverá haver, sem dúvida, material didático adequado para esse tipo de ensino. Biblioteca, ou seja, é uma estrutura física e até uma estrutura de material humano justamente para desenvolver o assunto aqui tratado. Parágrafo 2º. As coordenações pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos para que os professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas abrangendo os diferentes componentes curriculares. Ainda estamos falando aqui de preparo também. Olha só, a coordenação pedagógica vai promover o aprofundamento dos estudos. Vai haver aí estudos em relação a isso, justamente para repassar isso para os alunos. Tá? É um preparo de coordenação, direção, professores. O parágrafo 2º ainda ele está trazendo, ele está dando a continuidade em relação ao preparo para que a questão étnico-racial seja tratada. Parágrafo 3º. O ensino sistemático de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica, nos termos da Lei 10.639/2003, refere-se em especial aos componentes curriculares de educação artística, literatura e história do Brasil. Ou seja, está tratando aí, né, como que será tratado o assunto de história e cultura afro-brasileira.
sobretudo na parte curricular de educação artística, literatura e história do Brasil. Não que não possa ser tratado em outras disciplinas, em outras matérias. Não, claro que não, pode ser tratado em qualquer matéria. Mas está trazendo aqui no parágrafo 3º, digamos, um foco maior na educação artística, literatura e história do Brasil. Artigo 4º. Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de comunicação com grupos do movimento negro, grupos culturais negros e instituições formadoras de professores, núcleos de estudos e pesquisas, como os núcleos de estudos afro-brasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e trocar experiências para planos institucionais, planos pedagógicos e projetos de ensino. Digamos que é uma parceria, né? É feito parceria com grupos que tratam do assunto, grupos negros, movimentos afro-brasileiros, para desenvolver melhor o assunto que trata a resolução. Olha só, artigo 5º. Os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o direito de alunos afrodescendentes de frequentarem estabelecimentos de ensino de qualidade, que contenham instalações e equipamentos sólidos e atualizados, em cursos ministrados por professores competentes no domínio de conteúdos de ensino e comprometidos com a educação de negros e não negros, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação. Esse artigo 5º, na verdade, ele está trazendo aí um caminho a ser trilhado. Né? É uma garantia do direito dos alunos afrodescendentes, já que a gente está falando aqui de afrodescendência, né? De afro-brasileiros, está trazendo um caminho a ser seguido pelo sistema de ensino em relação a essas pessoas. Eles terão garantidos os seus direitos de frequentar um estabelecimento de qualidade. Né? Todos têm direito, sem dúvida, não só eles, todos têm direito, mas essa diretriz aqui ela é muito mais específica. Ela vai trazer um caminho a ser trilhado pelo sistema de ensino, por pessoas qualificadas, para garantir o direito dessas pessoas. E olha só que está ali em vermelho, olha só, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação. Tá? Lembrando que a discriminação, repito, pela legislação, ela não é apenas restrita à pessoa que se caracteriza como preta ou que se chama como preta. Não, é para qualquer pessoa. Né? Mas aqui a gente está tratando, né, de um assunto mais específico, que são os pretos ou negros, como queiram. O artigo 5º ele traz, na verdade, essa direção. Ele traz esse foco de qualidade, esse foco de respeito, da não discriminação. Olha que tem um termo aí no artigo 5º que fala comprometidos com a educação de negros e não negros, tá? Quando a gente fala não negros, a gente não está se referindo apenas a branco. A gente se refere também a outras etnias também, tá? Asiáticos, sei lá, indígenas. É que não negros exclui o negro, né? E aí inclui no não negro as outras etnias. São expressões aí que a gente vê na legislação que é bom pontuar o que significa isso. É claro que a interpretação, existem vários tipos de doutrinadores e de interpretações diversas, tá? Mas apenas para focar esse tipo de coisa, para deixar um pouco mais básico o entendimento em relação a algumas expressões. Artigo 6º. Os órgãos colegiados dos estabelecimentos de ensino, em suas finalidades, responsabilidades e tarefas, incluirão o previsto, o exame e encaminhamento de soluções para situações de discriminação, buscando-se criar situações educativas para o reconhecimento, valorização e respeito da diversidade. Isso aqui são atitudes a serem tomadas,
por órgãos colegiados. O que é um órgão colegiado? É um órgão que é formado por várias pessoas. É um grupo de pessoas. É isso. Tá? Ou seja, identificado algum caso de discriminação, é claro que esse caso vai ter que ser discutido, vai ter que ser estabelecido o que é uma discriminação, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas identificado isso, essa discriminação, serão buscadas soluções, né, para esse caso em especial. Né? E vai buscar o quê? Criar situação educativa para valorização e respeito da diversidade. O Brasil é diverso. O Brasil é formado por uma população diversa. A diversidade ela tem que ser respeitada, ela tem que ser valorizada. E é isso que está falando o artigo 6º. São soluções que o colegiado vai criar para alguma situação que possa parecer ou possa caracterizar alguma discriminação. Parágrafo único. Os casos que caracterizem racismo serão tratados como crimes imprescritíveis e inafiançáveis, conforme prevê o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal de 1988. Gente, muito importante isso daqui. Crime de racismo, de acordo com a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 42, é crime gravíssimo. Não prescreve e é inafiançável, ok? É um crime grave, muito grave. Mas, detalhe, vamos pontuar uma coisa aqui. Só para termos de curiosidade, para termos de conhecimento. Não é qualquer crime que é crime de racismo. Tá? A gente olha aí na mídia muita coisa. Ah, o sujeito foi racista. Será que foi mesmo? Perante a legislação, será que foi racismo? Tá? Existe uma diferença aí. Por exemplo, o crime de injúria racial é diferente do crime de racismo. Pode ser coisas parecidas, né? A gente vê lá, opa, parece racismo, pode parecer, mas não é, tá bom? O crime de injúria racial, por exemplo, é um crime menos grave do que o crime de racismo. Terá que ser feita uma averiguação, uma investigação para realmente ver se o crime foi de racismo. Tá? Injúria racial, apenas, já que eu citei esse crime, é o seguinte: é quando eu uso a cor da pele de alguém, por exemplo, para ofendê-la. Aí já não é racismo, é injúria racial. Tá? Já o crime de racismo, ele entra numa outra esfera bem mais grave, bem mais pesada do que o crime de injúria racial. Mas não vou entrar nesse mérito agora, é só para título de conhecimento. O parágrafo 1º está falando o seguinte, ele só repete o que está no artigo 5º, que é um crime inafiançável e imprescritível. Tá? O crime de racismo, crime gravíssimo no Brasil. Artigo 7º. Os sistemas de ensino orientarão e supervisionarão a elaboração e edição de livros e outros materiais didáticos, em atendimento ao disposto no parecer CNE-CP 003/2004. Sem novidade, né? Está falando aqui como que serão orientados, como que serão elaborados a edição de livros e outros materiais didáticos que tratem do assunto. Olha só. Artigo 8º. Os sistemas de ensino promoverão ampla divulgação do parecer CNE-CP 003/2004 e dessa resolução, ou seja, vai ter que promover a divulgação do que nós estamos estudando aqui. Em atividades periódicas, com a participação das redes das escolas públicas e privadas, de exposição, avaliação e divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e aprendizagens, de história e cultura afro-brasileira e africana, e da educação das relações étnico-raciais. Ou seja, vai ser feito ali uma divulgação, né, em relação a esse parecer e a resolução, com participação de escolas públicas e privadas, e vão discutir ali as dificuldades de aprendizagem, né, o que foi conseguido, conquistado, evoluído, enfim. Artigo 8º também não tem muita dificuldade, não tem nenhuma novidade em relação à leitura.
Parágrafo 1º. Os resultados obtidos com as atividades mencionadas no caput deste artigo serão comunicados de forma detalhada ao Ministério da Educação, à Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, ao Conselho Nacional de Educação e aos respectivos conselhos estaduais e municipais de educação, para que encaminhem providências que forem requeridas. Aqui já se torna um pouco mais importante. Ou seja, o resultado dessa divulgação, desse estudo que foi feito nas escolas em relação às atividades étnico-raciais, estudo de história da África, etc., vai ter que ser reportado a alguém. Vai reportar a quem? Ministério da Educação, Secretaria Especial de Promoção e Igualdade Racial, Conselho Nacional de Educação e aos conselhos estaduais municipais de educação. Vai ter que ser reportado a eles para que possíveis providências sejam tomadas em relação a alguma deficiência ou em relação a algum aperfeiçoamento. Tá? O parágrafo 1º está falando isso, que vai ter que ser reportado essa divulgação aos órgãos competentes para que providências ou possíveis providências sejam tomadas. Olha só, vamos fazer um teste, ou alguns testes agora, em relação ao assunto abordado. Pode parecer difícil, mas não é não, super tranquilo. Vamos lá. Olha só, em uma escola foi desenvolvido o projeto África Berço de Culturas, objetivando conhecer e aprofundar elementos culturais de origem africana presentes no Brasil. A realização desse projeto está relacionada à resolução que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que é a resolução que a gente estava estudando até agora. Segundo essa resolução, as equipes de gestão e coordenação pedagógica para promover o desenvolvimento de um projeto como o descrito, deverão. Gente, leiam a questão, olha só. Para promover o desenvolvimento de um projeto como descrito, deverão. Vamos ler a alternativa agora. Alternativa A. Prover à escola, os professores e os alunos de material bibliográfico e didático e realizar aprofundamento de estudos junto aos docentes? Olha, a alternativa A me parece bastante correta. Vamos ver as outras para ver se a gente consegue identificar erros, né? Alternativa B. Estabelecer os componentes curriculares que deverão integrar o projeto de trabalho e supervisionar a elaboração de material didático. Não, na verdade, estabelecer componente curricular também não é um projeto para descrever isso. Alternativa B você pode descartar. Não é uma função de um gestor ou de uma coordenação pedagógica. A gente está falando de legislação. C. Fiscalizar os casos de racismo para que sejam punidos como crimes inafiançáveis. Opa, peraí, vamos devagar. Não é também papel de gestor e coordenador fiscalizar casos de racismo. Veja bem, é claro que se for identificado um crime de racismo, eles vão tomar atitude. Mas eles não têm essa função de fiscalizar, né? essa função de polícia, digamos assim. É claro que vão ficar atentos ali, caso aconteça alguma coisa, vão tomar atitude. Mas ficar fiscalizando ali um caso de racismo não é uma função, uma atribuição deles. Tá? A alternativa D. Firmar parcerias com grupos culturais negros e conduzir a reflexão docente para que se mude o foco etnocêntrico para a raiz africana. Na verdade, não é para mudar o foco etnocêntrico. Não tem essa mudança de foco da gestão, por parte da gestão e da coordenação. Né? O foco já está estabelecido. A legislação já traz o foco. Alternativa E. Disponibilizar a legislação específica aos docentes e estabelecer políticas de reparação para ressarcir danos. Não, ressarcir danos materiais? Ressarcir danos materiais é a esfera da justiça, né? É a esfera judicial.
Isso aí também não traz nenhuma coerência com a função da gestão e coordenação. Gente, o que sobrou? Sobrou só uma alternativa para a gente, de acordo com a leitura aí atenta das alternativas. Alternativa A. O que é que vai ter que fazer? Prover à escola, os professores e os alunos de material bibliográfico e didático e realizar aprofundamento de estudos junto aos docentes. É um projeto que está sendo feito baseado na resolução, baseado na legislação. É isso. É promover e desenvolver um projeto. Só sobrou a alternativa A. Próximo. Analise as seguintes afirmações. Olha só, pelo que eu estou vendo aqui, é para analisar qual que está certa. É exatamente isso. Analise as seguintes afirmações no caso. O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana far-se-á por diferentes meios em atividades curriculares ou não? Como assim atividades curriculares ou não? Esquisito isso. Pode até ser que seja, tá? Na verdade, até entendo que seja curriculares ou não, porque fora do currículo tem outras também, outras atividades que possam ser feitas para tratar do assunto. Vamos ver o 2. A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento e afirmação de direitos implica priorizar o questionamento de palavras e atitudes explicitamente... Não, priorizar explicitamente violentas que expressem sentimentos de superioridade. Você pode arrancar o 2 daí, né? Ó, o 2 você pode ter certeza que está errado. Bom, se o 2 está errado, qualquer alternativa que tiver o item 2, você pode jogar fora. Então já não é alternativa A, já não é alternativa C, já não é alternativa D e também não é a E. Olha, só sobrou a B. Só sobrou a B. Para ter certeza que é a B, vamos ler o restante. A 2 a gente tem certeza que não é, pelo absurdo que está escrito ali. 3. Combater o racismo. Trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial. Empreender reeducação das relações étnico-raciais são tarefas exclusivas da escola? Olha, no direito, eu vou dar até uma dica agora para vocês. No direito, quando se trata de legislação, muito cuidado com essas palavrinhas, tá? Exclusivo, sempre, sempre que, exclusivamente isso, apenas aquilo. Gente, direito não é exclusividade, não é coisa única, apenas isso, apenas aquilo, exclusivamente isso. Muito cuidado com essas palavrinhas. Olha só o item 3. São tarefas exclusivas da escola. Não é uma tarefa exclusiva da escola. É uma tarefa exclusiva da sociedade. Exclusiva não, é uma tarefa também da sociedade. E não só da escola. É da sociedade, da família, do Estado, né? É da sua vizinhança, é todo mundo. Então também já não é a 3. Bom, então também não é a alternativa C. Só sobrou quem? Só sobrou a B mesmo. Olha só, item 4. A construção de estratégias educacionais que visem ao combate do racismo é uma tarefa de todos os educadores. Olha só, não é uma coisa exclusiva, como eu acabei de falar, independentemente de seu pertencimento étnico-racial. Está correto de acordo com o previsto nas diretrizes curriculares nacionais para a educação de relação étnico-racial e para o ensino de história, cultura afro-brasileira e africana. Apenas o contido em... Gente, é B. Claro que é B. Olha aí. Alternativa B. Muito cuidado com esse tipo de questão, pessoal. Tem que ter esse sentimento, tá? Esse feeling. Não é coisa exclusiva, não é apenas, não é sempre. Muito cuidado com isso. Tudo bem? Seguindo. Olha aí, mais um teste. É parte integrante das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área de educação,
a demanda da população afrodescendente, no sentido de estabelecimento de políticas de ações afirmativas para, olha só, políticas de ações afirmativas para. Leiam a questão, pessoal, interpretem a questão, sem pressa. É leitura. Vamos lá. Alternativa A. A busca da desconstrução do mito da democracia racial na sociedade brasileira faz sentido. Olha só, a busca da desconstrução do mito da democracia racial da sociedade brasileira. Vamos ver a B. A estruturação das relações étnico-raciais e sociais com base no etnocentrismo europeu. Não, etnocentrismo europeu não, é uma outra história, não é isso que diz a legislação. Você leu na legislação como é que é? Etnocentrismo europeu, você leu isso lá? Não está lá. Vamos para C, então. A promoção da crença de que a discussão sobre a questão racial deva limitar-se ao movimento negro e a estudiosos do tema e não à escola. Peraí, ó, não, aí essa doeu. Olha só, de novo aquela palavrinha. Deve limitar-se ao movimento negro. Fica só nele? É exclusivamente dele? Claro que não. E olha, ele continua com o absurdo. E há estudiosos do tema e não a escola. Ele exclui a escola da discussão, coloca só o movimento negro e está tudo certo. Não é também a alternativa C. A B não é, C não é, por enquanto fico na A. Vamos para o D. O reconhecimento da necessidade de mudança de um foco etnocêntrico. Olha só, de novo essa palavrinha. Marcadamente de raiz europeia. Não, gente, é um absurdo em cima do outro. Né? Olha como é uma questão de leitura. No seu íntimo você já vê que está errado. Né? Também não é o D. Fico com a A por enquanto. Alternativa E. A formação de professores competentes e comprometidos com a educação de negros, especialmente... Olha a palavrinha de novo. Especialmente soa o que no seu ouvido? Exclusivo, apenas, somente, sempre. Não é especialmente a educação de negro. Gente, é a integração. A lei ainda fala lá, nós lemos a lei. Asiático, indígena, negro, a gente coloca lá, é uma integração social no Brasil. O Brasil é miscigenado. O Brasil é uma mistura de raças, de etnia. Também não é a E. Gente, pelos absurdos lidos, só sobrou a A. Veja que a alternativa, às vezes você lê a alternativa, pode parecer estranha, mas é a que mais se aproxima da resposta certa. Sobrou quem? Sobrou o A. Só pode ser A, vamos ver? Exatamente, é A. Então, gente, analisem a questão com calma. Tem palavrinhas no meio lá que você vai ler aquilo que vai te causar estranheza. Você fala, gente, será que é isso? Será que é realmente isso? Eu li isso na legislação, isso está lá. Entendeu? Então é uma questão apenas de percepção, calma, é uma calmaria na hora de ler, né, o sangue frio de ler a questão e analisar o que está ali. Certamente vocês vão identificar a questão correta. Gente, por hoje eu termino por aqui, mas trarei mais assuntos em relação à legislação brasileira. Estudem, estamos aqui para ajudar. Inscrevam-se no canal, toquem no sininho, que virão mais aulas por aí. Estudem que vocês não vão se arrepender. Bunda na cadeira e sem enrolação. Forte abraço a todos e até a próxima.